E nós estamos nessa minissérie, essa trilogia, começada na última quarta-feira. Hoje estamos passando pela metade e na próxima quarta a gente termina, baseado lá em Lucas capítulo 7, versículo 1 a 10. Então já abra a sua Bíblia. Eu não vou me demorar em introdução, porque já fizemos isso semana passada, e caso você não tenha pego essa introdução a esse texto, ou que a gente já falou sobre esse texto, não é? Serão os mesmos 10 versículos lidos, tanto hoje, como foi quarta-feira passada, e como será na próxima quarta-feira. E então você assiste no nosso canal do YouTube, depois, não assiste agora não, você que está aqui, e você que está em casa também, né? Continua acompanhando esse culto. Aí depois você assiste o culto da quarta anterior, para você ver o que a gente já falou desse texto. Mas vamos ler, né? Acompanhe comigo a leitura, na sua Bíblia, na sua versão, você acompanha enquanto eu vou lendo. Lucas 7, a partir do versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Que o nosso bom Deus, então, aplique a sua palavra em nossos corações, em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa trilogia, baseada nesse texto, ela tem como título Fé e Oração. Oração e fé, clamor e fé. A ideia é que precisamos ter fé para orar, mas também, para ter fé, precisamos também orar. É uma relação que tem que andar junto. Não existe um desenvolvimento de fé com a oração do outro. Ora por mim, para Deus me dar fé. Você tem que buscar Deus na sua particularidade. Você tem que ter seu exercício de fé. Mas também, como orar se eu não tenho fé? Orar a quem? Falar o quê? Muitas vezes achamos que estamos tão sós e até corremos o risco de acreditar de que Deus nos abandonou, e aí a gente ora e acha que não está falando para ninguém, está só jogando palavras ao vento. A gente precisa ter fé para orar, a gente precisa ter prática na oração, mas a gente não pode abandonar uma coisa, desligar uma coisa da outra. Então nós já vimos toda essa cultura judaica aqui, nos personagens principais que essa história nos apresenta, além de Jesus. Então nós temos aqui esse centurião, que provavelmente era um praticante de judaísmo, é tanto que ele dá uma ordem aqui a anciãos judeus, nos versículos que falamos semana passada, e estes o obedecem. Anciãos estes que eram homens de respeito dentro da sinagoga, líderes, pastores, como nós teríamos na nossa comparação à igreja ou nos dias de hoje. Homens da lei, que conheciam a Sagrada Escritura, e esses homens obedeceram esse centurião. Ele não mandou os soldados ir até Jesus, ele mandou aqueles anciãos, aqueles judeus, líderes, que pregavam, que proclamavam a Sagrada Escritura, o Pentateuco, principalmente na sinagoga. Mas agora, o que nós vamos estudar hoje, são os versículos 6 a 8, nós temos alguns pontos aí importantíssimos a perceber. Então falamos desses judeus, e uma coisa interessante, que um outro personagem aqui, que é o escravo,
Lembrando que semana passada a gente focou também na ideia de que ele é uma pessoa sem nome, ele é chamado de escravo, mas ele também é chamado de amigo. Ele não era uma pessoa qualquer, ele é chamado de amigo. E agora, diante de uma situação de emergência, de desespero até, porque o texto nos traz que ele estava doente e já estava beirando a morte. Ele estava numa situação em que humanamente já não há tanto o que fazer, então vamos apelar por um milagre. Então esse é o apelo que nós temos aqui. Agora nos versículos 6 a 8, nós temos esse centurião aparecendo mais, revelando um pouco mais do seu caráter. Até agora há pouco a gente só sabia que ele era centurião, e que ele mandou esses anciãos ir até Jesus com esse discurso: vai lá e cura o meu servo, cura esse escravo porque ele está morrendo. Agora, esse centurião vai falar um pouco mais de si, e apesar de se considerar um homem indigno, ele era também um homem de fé. Olha que situação, diante da cruz de Jesus, todos somos indignos. Você não tem justiça própria, você não fez por onde e nunca vai conseguir fazer, merecer tamanha sacrifício de Cristo Jesus. Você não vai conseguir. Por isso que é graça, um favor imerecido, e por isso que Ele é que faz a justiça por nós, porque nós não teríamos condição. Se a sua fé fosse baseada em pagar tributos, não teria dinheiro que pagasse a crucificação de Cristo. Se a sua fé fosse baseada em sacrifícios, como era a fé dos judeus, quantos animais você teria que matar? E diante da economia e do estilo de vida que nós levamos hoje, a gente não teria condição de sair matando um monte de animal, não, porque a gente peca. Por outro lado, você tem uma graça, uma salvação que vem de graça, um sacrifício que totaliza os nossos pecados, até os que ainda não cometemos. E através dessa percepção de quem é Jesus, que nós temos hoje, que a gente tem que olhar um pouco e aprender com esse centurião, que dentro de uma cultura evangélica, dentro de uma cultura cristã, a gente nem pode dizer que ele já era um cristão aqui, a gente não pode dizer isso, mas de algum modo, esse camarada se converteu, porque ele acredita em Cristo. Aqui ele não tinha ainda uma igreja para congregar, a igreja estava ainda se moldando, Jesus estava moldando ainda os alicerces que eram os apóstolos, Jesus ainda estava preparando, não tinha uma igreja, Cristo, tinha Cristo, a própria igreja, o próprio verbo encarnado, mas trazendo para a nossa cultura, esse camarada está se convertendo, ele estava passando por um processo de descoberta. E nesse processo de descoberta, alguns pontos a gente precisa observar. A primeira coisa, entre esses versículos 6 a 8, é que ele manda mais pessoas ir falar com Jesus. Agora ele manda amigos. Vamos observar isso direitinho. A gente pontuou e posicionou esse centurião semana passada. É um homem militar de patente, que provavelmente chegou nesse cargo ou nessa patente de forma escalada, ou seja, ele mereceu estar nessa posição. Era um homem que é respeitado na sociedade, entre os militares, inclusive entre os religiosos, visto que ele já tinha mandado aqueles anciãos ir até Jesus e eles foram. Agora, esse homem manda amigos falar com Jesus. O detalhe é que ele poderia mandar um soldado, porque ele tinha 100 que recebia suas ordens, mas ele mandou amigos falar com Jesus. Aqui revela algo muito importante, aqui revela um contato de intimidade. Ele não ia mandar qualquer pessoa falar com Jesus, tratar Jesus de qualquer modo, ele já havia mandado homens de respeito religioso, agora ele manda gente da sua intimidade. Gente, para a nossa vida hoje, como nós precisamos de amigos que falem de Jesus, que aproximem a gente de Jesus, de pessoas que têm intimidade para compartilhar coisas de fé. Nessa pandemia, a gente descobriu meios de manter contato com as pessoas. Teve gente até que descobriu demais, tem gente querendo fazer videoconferência meia-noite,
né? Aí já descobriu demais a facilidade. Mas, gente, nós temos esses meios. Na verdade, descobrimos algo que muita gente já usava antes, mas agora está mais fácil, todo mundo conhece, todo mundo sabe que de algum modo dá para fazer uma ligação, apenas usando uma internet, nem gastando os dados móveis, nem, muitas vezes você está num Wi-Fi ali. Eu lembro que quando eu estava paquerando a Simone, eu mandava SMS, era 14 centavos, e isso na época era prova de amor. Para mandar um eu te amo, eu pagava 14 centavos. Aí você está olhando assim, que absurdo, ele está falando que prova de amor é 14 centavos. Gente, você não sabia, eu era seminarista. 14 centavos para mim era um bom dinheiro. E agora, ficou tão fácil que a gente dispara tanta mensagem que a gente deixou de valorizar essas mensagens. É tão banal agora, é de qualquer jeito, vai. Às vezes a gente está numa prática tanto de abrir, desbloquear o celular e ler, que a gente lê, tirou a notificação e não registrou o que leu. Isso acontece comigo. Eu não sei, eu estou falando a gente, mas pode ser um problema meu. Porque é tão automático que você, para tirar a notificação, você foi lá, visualizou, mas não registrou, não guardou a mensagem. E às vezes era uma pergunta e você não responde. E aí, quando é da esposa, aí é outra história, porque ela diz, você visualizou e não respondeu. Eita! E aí a esposa, ela tem aquela magia de mandar uma mensagem para você dizer assim, a gente precisa conversar, pronto, acabou a vida do homem. Quando chegar em casa a gente conversa, acabou a vida do homem. Mas isso é intimidade. E é isso que esse homem tinha aqui com esses amigos. Ele manda pessoas de intimidade ir até Jesus. Olha a percepção que esse homem tem. Ele manda gente que gosta dele, gente que é próximo, não gente que atende só porque ele manda, só porque ele é um homem de patente. Gente íntima, como precisamos de pessoas íntimas que nos aproximem de Cristo. Uma coisa que me choca muito, que para mim foi todo um trato para eu aprender a lidar com isso, é que, gente, na minha conversão, eu não opcionalmente, mas por conta do estilo de vida que eu levava, toda a minha grade de amizade mudou. Porque quem conhece um pouco da minha história, sabe a minha história anterior ao Evangelho. E eu ia ser padre católico. E quando eu abandono o seminário católico, que eu fui para as drogas, tive banda de rock, eu mudei meu grupo de amigos. Não eram os mesmos, não batia com o meu estilo de vida, de drogas e música. E agora, quando eu aceito Cristo, quando eu tenho uma nova vida com Cristo Jesus, toda a minha amizade mudou de novo. Até ter a minha casa, minha mãe, meus irmãos de amigo foi difícil nos meus primeiros anos de evangelho. E aí, não foi opcional, eu perdi os outros amigos, eles já não queriam mais estar comigo e eu entendi que aquilo não me fazia bem também. Eu tinha algo a ensinar para eles, mas eu já não tinha tanto o que receber deles. E algumas dessas amizades passadas, elas eram tóxicas para a nova vida em Cristo Jesus, que eu acabava de encontrar. Então eu começo a fazer novos amigos, e acontece que depois de 1 ano na igreja, todos os meus amigos eram evangélicos. Aí hoje, eu conheço jovens, sou pastor de jovens, aconselho jovens, converso com jovens, e ouço no gabinete jovens evangélicos, às vezes nascidos e criados na igreja, dizer que o melhor amigo, a pessoa com quem a pessoa abre o coração, é uma pessoa que não tem temor a Deus, é uma pessoa que não compactua da mesma fé, aquele que a pessoa confia, que tem intimidade, não é cristão. Aquela pessoa que você ouve conselho, não tem o mesmo padrão de vida baseado na palavra de Deus que você tem. Gente, isso em algum momento vai dar errado, em algum momento. Ou vai dar tão certo que essa pessoa vai se converter pela sua influência, ou vai dar tão errado que você vai começar a confundir as coisas e começar a se desconverter, se é que isso existe. Então nós temos um grande desafio, que é ter amigos que nos aproximem de Cristo. E aí esse homem, ele acredita tanto que Jesus é capaz de fazer o que ele tem para fazer,
que ele manda agora uma segunda remessa, uma segunda rede social, falar com Jesus. Mas é o próximo ponto que a gente vai ver nesse texto. Ele acredita tanto que Jesus tem poder, ele acredita tanto na palavra de Jesus, que ele revela um pouco mais de si. E é interessante porque só com verdadeiros amigos, só com gente íntima é que a gente revela um pouco mais de nós. Com quem é mais próximo sabe os nossos defeitos, as nossas mazelas. Para conhecido, para pessoas da convivência do ambiente de trabalho que não tem nem tanta intimidade às vezes, até mesmo na igreja, a gente tenta mostrar um lado bom da gente, a gente tenta ser bom, educado, paz do Senhor, irmão, não é? Evangeliquez. Mas os íntimos conhecem os nossos defeitos, e foi para esses que ele revelou e disse: fala para Jesus que eu não sou digno de receber na minha casa. Gente, vocês estão entendendo? Esse cara, que provavelmente era judeu, ele abre o coração para os amigos falarem em público, à distância, para esse Jesus. Tinha gente ali perto, de que esse centurião reconhecia que ele não era digno de receber Jesus na sua casa. Detalhe, gente, é que Jesus, no seu ministério, na sua caminhada, ele foi praticamente colocado para fora da sua terra natal, a cidade onde ele nasceu, porque as pessoas não acreditavam que ele era. Eu estou falando aqui de uma cidade. E esse centurião, que está em processo de conversão, já manda dizer: olha, eu nem conheço esse Jesus pessoalmente, mas eu não sou digno não, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Será que nós olhamos para Jesus dessa forma? Será que a gente consegue perceber a nossa pequenez diante do senhorio de Cristo? Sabe, muitas vezes a caminhada evangélica, o evangelho nos aproxima tanto de Cristo e facilita a comunicação com Cristo, que agora, em se tratando de fé e clamor, né, fé e oração, a gente banaliza. Jesus é tão brother, Jesus é tão amigo, sabe, tem uma música que, graças a Deus, eu nunca vi sendo cantada aqui na igreja. Eu não sei se ele me gosta dessa música, mas pelo menos se ele gostar, ele só canta na casa dele. Tem a música que a pessoa trata Jesus como se fosse um irmão mais velho, que a pessoa diz na canção que vai pegar os chinelos, vai deitar no colo de Jesus, sabe, é isso que eu penso, que às vezes nós evangélicos tratamos Jesus, a gente esquece que ele é Senhor. A gente fala sobre intimidade, eu estou falando sobre isso aqui, amigos, amizade, intimidade. A gente fala sobre um Cristo que é próximo, que se relaciona, um Cristo que não está pregado numa cruz, numa imagem, que não está lá no céu, nas alturas apenas, mas ele está aqui no meio de nós, um Cristo próximo. E aí esse Cristo próximo, de tanta relação, ou de tanto ouvir sobre, às vezes até ouvir coisas erradas sobre Jesus, a gente começa a banalizar essa relação. Se a gente tem que falar sobre oração, se a gente tem que falar sobre fé, a gente tem que colocar Jesus no lugar certo, na nossa mente, no nosso coração, na nossa religião, no nosso conceito. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Se Jesus é Senhor, não importa a tua patente, não importa se você manda em 100 soldados, você é indigno também. A prática de oração, ela é mais sincera quando eu reconheço quem eu sou diante de quem Jesus é. Por isso que não tem oração única, oração ensinada. A minha oração tem que ser a relação de quem é o Léo diante de Jesus. É quem o Léo é, as mazelas do Léo sendo apresentadas a um Deus, que é Senhor sobre todas as coisas. E mais, já sabe de todas as minhas mazelas. Por isso que é tão pessoal, por isso que é íntimo. E aí, por isso que repetir a oração de outra pessoa não vai ser tão sincero. Talvez, se a pessoa está pedindo para abençoar o mundo e afastar a Covid, e você repetir essa mesma oração, vai fazer sentido. Mas uma oração particular, uma oração pessoal, uma entrega, uma confissão, que faz parte também de oração, de cada um é pessoal, é personalizado. E aí esse homem manda essa oração à distância, ele nem sabia que estava orando já. Esse centurião não sabia que já estava confessando pecados. Olha que conversão. Ele diz: eu não sou digno de receber Jesus na minha casa. E aí os amigos vão e replicam o pedido dele. Olha, Jesus, o centurião, aquele homem, mandou avisar
que o senhor não vá mais não. Não se incomode de ir lá. Só que, em termos de incômodo, Jesus já tinha saído ao caminho. Ele já estava no caminho, ele já havia sido incomodado a isso. Mas o homem se vê numa situação constrangedora. Rapaz, eu estou trazendo o Senhor para a minha casa. Olha, gente, quando a gente ora, a gente está trazendo o Senhor para a nossa vida. Quando a gente clama, a gente está solicitando uma presença que já é real diante de nós, mas a gente tem que reconhecer que nós somos para dizer assim: eu estou entendendo o que é estar na tua presença, Senhor. Eu estou entendendo porque eu tenho que ficar de joelho, eu estou entendendo porque às vezes eu oro e dá vontade de chorar e eu não sei porquê, mas é porque eu estou na presença do Senhor, porque eu não sou digno, mas Ele está aqui. Eu não sou digno, Ele está aqui nesse templo. E olha, se a gente for contabilizar, somos quantos indignos nessa noite? Aqui. Quantos indignos assistindo no canal do YouTube? E outros, mais indignos ainda, que nem estão assistindo agora, vão assistir depois. E diante de tudo isso, não importa, Ele está aqui. Jesus está aqui, Jesus está na sua casa, no YouTube, Jesus está com você que vai assistir depois. Esse mesmo Jesus. Diante dessa quantidade de indignos. Então uma coisa que fica claro para nós é que Jesus é acessível. Jesus responde os nossos WhatsApps imediatamente. Acontece que tem resposta de Jesus que é só aquela mãozinha dando legal e você não queria ouvir essa resposta. Você diz: Senhor, ouve o meu clamor, responda a minha oração, abre aquela porta. Aí Jesus manda uma mãozinha assim. Você não sabe se Ele vai fazer, se Ele não vai, mas Ele ouviu. Você não sabe. Tem gente que odeia quando eu respondo a mãozinha. A pessoa pergunta um monte de coisa, eu mando uma mãozinha assim. Pastor, e qual é a sua posição? Legal. A mão é legal. Gente, nós precisamos aprender que esse Jesus tão acessível, Ele é Senhor, e apesar disso Ele continua sendo acessível, e você tem que se encontrar, se reconhecer como indigno. Esse homem então acredita no poder da palavra de Deus, mas ele não fica por aí não. Ainda nesses versículos, nós aprendemos que ele acredita na autoridade de Jesus. Olha, a palavra de Jesus é aquela que proclama e acontece. Figueira seque, e a figueira seca. Vai tirar, pesca um peixe aqui, e vem um denário na boca do peixe. Quem tem pão e peixe aí, e multiplica pães e peixes? O primeiro milagre revelado na Bíblia, está faltando vinho, pega água, jarras de água, enche, tudo vira vinho. Esse homem sabe que Jesus tem palavra, a palavra de Jesus tem poder, você sabe disso também, mas esse homem confia também na autoridade de Jesus, e aqui a gente está dizendo de um homem que sabe o que é autoridade, é por isso que quando ele manda os seus amigos, ele usa inclusive o discurso de autoridade, ele diz: olha, diz para Jesus, que ele não precisa vir mais na minha casa, porque eu sei que se ele falar, ou seja, poder na palavra, vai acontecer autoridade. O que ele disser vai acontecer, porque eu sou um homem de autoridade. Ele diz que também é um homem que obedece à autoridade, né? Mas ele diz que é homem de autoridade, e quando ele diz para alguém ir, a pessoa vai, e quando ele diz vem, a pessoa vem. E ele diz: o que Jesus disser vai acontecer. Mas como é bom saber disso, porque Jesus disse um monte de coisa que está acontecendo, que aconteceu, e disse inclusive que você é amigo dele, ó. Jesus disse que nós somos amigos. Não é assim que é considerado esse escravo, querido? Ele é amigo, ele é próximo, a gente quer a salvação dele. Gente, aqui você tem líderes de sinagoga reconhecendo um escravo como amigo, mas a Bíblia diz que Jesus nos chama de amigos. Nós somos amigos de Jesus. Isso faz toda a diferença. Temos essa intimidade, temos acesso, mas precisamos reconhecer o nosso tamanho diante do senhorio de Cristo Jesus. E por fim, acreditar no poder da palavra, mas também na autoridade de Jesus. Autoridade. Porque aquilo que Ele disse, Ele cumpre. O que Jesus prometeu vai acontecer. Acontece que tem muito crente frustrado, no Brasil afora, no mundo, porque ouviu palavras de homens e não aconteceu.
Porque a autoridade é de Jesus Cristo. A autoridade está no nome de Jesus. É por isso que quando a gente ora, a gente tem o costume de encerrar em nome de Jesus, porque a autoridade é dele. Eu não vou dizer em nome do pastor Léo, porque se eu disser isso, você não consegue nem comprar uma cocada com o nome do pastor Léo. Mas no nome de Jesus, sim, aí tem autoridade. No nome de Jesus tem poder. E nós precisamos acreditar nessa autoridade, irmãos. Quando a gente ora, quando a gente clama a Deus, você tem que orar e clamar, crendo na autoridade que Ele tem, inclusive para dizer um não para você. Isso é autoridade. Quem tem autoridade pode fazer isso. Você já foi visitar, já tentou marcar uma reunião com uma pessoa no meio da sociedade que tem determinada autoridade, e a pessoa disse, hoje eu não vou te receber, e você voltou chateado para casa, e já aconteceu comigo, hoje eu não quero te receber, e eu voltei para casa, ele tinha autoridade, chateado fico eu, ele pode fazer isso, eu não. Assim é Jesus. Quando o pastor Naum trouxe esse momento de oração de gratidão, e ele nos motivou a fazer esse exercício de cada um fazer a sua oração, sabe qual foi a oração que eu fiz? Entre outras, agradecendo a Deus. Isso tem tudo a ver com essa questão de autoridade, que quando a gente fala com Deus, a gente tem que entender que Ele é quem manda. Eu agradeci a Deus pelas portas fechadas na minha vida, porque a gente tem o costume de agradecer portas abertas, mas as portas fechadas, quando estão debaixo dessa autoridade, dessa compreensão maior do amor de Deus por nós, elas são bênçãos, meu irmão. Eu não estou aqui querendo levantar a bola, te fazer ficar feliz num momento triste, mas muitas vezes, graças a Deus pelas portas fechadas, porque você não faz ideia que tipo de pessoa você se tornaria caso ela fosse aberta. Você não faz ideia porque não aconteceu, mas Ele sabe. Então eu agradeci e eu fiquei pensando nisso, sabe? Quando o pastor não, eu disse, rapaz, será que eu estou orando certo? Mas obrigado, Deus, pelas portas fechadas. Obrigado. Então, gente, quando a gente tem a verdadeira convicção de quem é Jesus, que Ele nos salvou sim, Ele nos alcançou sim, Ele nos ama sim, Ele amou tanto a gente que Ele deu sua vida por nós, Ele amou tanto a gente que Ele se tornou o sacrifício, para que você não fosse esse sacrifício, para que a sua vida agora, baseada no sacrifício dEle, fosse uma vida de santificação, de transformação. Não é sacrificioso ser seguidor de Jesus, é uma honra ser seguidor de Jesus. Por isso que é honroso aos seguidores de Jesus orar, é uma honra, não é pesado orar, não é difícil falar com quem tem intimidade, porque Ele é amigo, não é difícil revelar nossas mazelas, porque Ele já sabe. Você não vai estar assustando Jesus quando você conta seus pecados. Mas oração de confissão também tem tudo a ver com a condição de que você não repetirá, de que você lutará para ser uma pessoa que não vai repetir essas ações pecaminosas. Isso é uma verdadeira confissão. E nós temos ao nosso acesso esse que tem palavra, que a palavra tem poder e que tem autoridade no que diz. Como é bom saber que você pode falar com esse Jesus, que é acessível, que é uma autoridade que não vai dizer para você, não, hoje eu não quero não. Jesus, Ele não vai fechar a porta na sua cara, não vai dizer que você não agendou, então Ele não pode te atender. Mas lembre-se disso, no seu clamor e na sua oração, mesmo que no seu contato de WhatsApp com Jesus, a resposta dele seja só um legal, ou quem sabe um coraçãozinho, e você não entenda nada, aprenda a ser grato, porque a resposta é do Senhor, a resposta dele tem poder. O coraçãozinho do WhatsApp de Jesus tem um poder enorme. Então nós precisamos guardar isso. Centurião, indigno, porém um homem de fé. E aí eu pergunto, como é que está a sua fé? Você está conseguindo orar? Você está conseguindo falar com Deus? De coração, sincero, se abrir mesmo para falar com Deus. Eu sei que muita gente tem vergonha de orar em público, orar para outros ouvirem. Ah, pastor, eu não sei as palavras certas. Mas na sua intimidade, porque Jesus é teu amigo,
é com quem você pode abrir o coração. Você pode errar o português, falar de qualquer jeito, você pode falar com Jesus: Jesus, nós vai para lá mesmo. Pode, Ele não vai te corrigir, porque Ele te conhece tão bem, Ele sabe o íntimo, Ele sabe o cerne da tua oração, Ele sabe. E aí a palavra de Deus ainda nos garante uma outra coisa: quando nós não soubermos orar, o próprio Cristo Jesus prometeu um Consolador, o Espírito Santo, aquele que com gemidos inexprimíveis vai levar a nossa oração até Deus. Nós somos tão indignos que muitas vezes a gente não sabe nem falar com Deus, e aí o próprio Deus resolveu esse problema. Ele pegou e disse: sabe de uma coisa? Eu vou preparar um mensageiro que vai estar em você. O Espírito Santo mora na gente, então Ele sabe, Ele sente. E aí a expressão desse Espírito Santo de Deus são gemidos inexprimíveis, ou seja, é algo tão íntimo que Deus se entende com Deus mesmo, porque Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. Nem você entende, mas Deus sabe. Então, meu irmão, minha irmã, vamos fazer mais esse exercício de oração agora. Mas eu queria te pedir agora a abrir teu coração, mostrar quem você é, sabe, revelar mesmo, seja seu pranto, ou quem sabe sua lepra, abrir mesmo a tua vida para Deus, sua dificuldade, sua doença interna, sua pequena fé, sua crise pessoal. Como é que está você e Deus? Como é que estão as suas orações? Tem gente que tem medo de orar. Será que deveríamos ter medo? Se Ele é nosso amigo, Ele é nosso amigo. Então baixe sua cabeça, fale com Deus agora, ore algo pessoal. Talvez tenha gente aqui que há tanto tempo não fala com essa necessidade de abrir o coração para Jesus, de ser sincero, de falar mesmo. Você não precisa medir as palavras, porque Ele é teu amigo, Ele vai entender. Fala com Jesus. Deus amado, Pai, como nós precisamos aprender ainda, Senhor Deus, com esse centurião, que ouviu falar do Teu Filho Jesus de longe, e creu. Ó Pai, quantos de nós aqui já tivemos experiências tão de perto com Jesus, e às vezes, Senhor Deus, a nossa fé está tão abalada, que isso nos impede de orar com qualidade, de dedicar tempo à oração, de abrir o coração, de confessar, no sentido de entregar nossos pecados, nossos anseios, e sim, Deus, deixar no altar e ir embora sem eles. Oh Pai amado, nos ensina a orar, nos ensina a crer como esse centurião creu, Senhor Deus, crendo na Tua palavra, na palavra do Teu Filho Jesus, Ele que é a própria palavra encarnada, mas também crendo no Teu poder e na Tua autoridade, porque sim, o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade, não há nenhum outro maior que o Senhor. O Senhor tem autoridade sobre mim, sobre a pregação da Tua palavra, autoridade sobre as canções que aqui cantamos, autoridade sobre a igreja, autoridade sobre nossas vidas, Deus, porque a minha vida não me pertence, ela é Tua. Cada um aqui, Senhor Deus, é Teu, ó Pai. Então, Senhor Deus, recebe essas orações sinceras, recebe, Senhor Deus, esse abrir de coração, até mesmo essas palavras, ó Pai, de desespero, de pessoas que acham que o Senhor não está ouvindo, de pessoas que não compreendem a Tua resposta, de pessoas que aprenderam a vida toda que Tu era tão próximo que não precisava te tratar como Senhor. Oh Deus, o Senhor tem autoridade sobre nós, inclusive para dizer não. Nos ensina a ouvir Teu não, Senhor Deus, nos dá essa fé tamanha, capaz de lidar, Senhor Deus, com essa frustração,
sabendo que o Senhor sabe e a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e não a nossa. A tua vontade é perfeita. Então vem, Senhor, sobre a tua igreja que se espalha, tanto aqui presencial, como aqueles que estão assistindo pelo canal do YouTube. A tua igreja, Senhor Deus, que a tua palavra alcance corações e nos faça cada vez mais preparados a ter simplesmente uma amizade com teu Filho Jesus. E muito obrigado, Deus, por ter nos dado um amigo que deu a vida por nós. Muito obrigado, Deus. É assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo, amém.